O objetivo deste vídeo é apresentar o conceito de ruído na comunicação clínica. Como eu havia apresentado a vocês em nossa aula presencial de Introdução à Psicologia lá na universidade, o processo de comunicação entre o psicólogo e o seu paciente pode ser entendido dentro de um modelo de comunicação. Um modelo, por exemplo, tal qual o proposto por Shannon e Weaver em 1949. Eu havia explicado a vocês que nesse modelo clássico de comunicação existe uma fonte, que seria uma pessoa que deseja influenciar o comportamento de uma outra pessoa por meio da informação, por meio de uma mensagem que é transmitida através de um meio físico denominado de canal, a fim de alcançar um alvo ou um receptor, que é justamente a pessoa que a fonte deseja influenciar por meio da sua comunicação. No processo terapêutico, o psicólogo clínico e o paciente realizam, ou melhor dizendo, exercem reciprocamente esses papéis de fonte e de receptor. Em aulas posteriores, evidentemente, eu vou explicar a vocês melhor sobre o aspecto do paciente. Hoje eu gostaria de enfatizar, naturalmente, o aspecto do terapeuta, o aspecto do psicólogo clínico. Então, dentro dessa ênfase no papel do psicólogo no processo comunicacional, há momentos em que ele vai exercer o papel de fonte e há outros momentos em que ele vai exercer o papel de receptor. Em ambas as circunstâncias, o psicólogo deve estar absolutamente consciente do risco da presença dos chamados ruídos no processo comunicacional. Um ruído nada mais é do que algum tipo de obstáculo ao processo de comunicação. Os ruídos, eles podem ser físicos, como, por exemplo, um barulho de fundo que atrapalha uma conversa, ou o barulho de uma máquina num ambiente em que duas pessoas estejam dialogando. Todavia, os ruídos mais relevantes durante a interação clínica na psicologia seriam os chamados ruídos fisiológicos, psicológicos e, sobretudo, semânticos. Os ruídos fisiológicos dizem respeito a alguma alteração do ponto de vista do funcionamento de algum órgão ou aparelho relacionado à comunicação. Uma alteração no aparelho fonador, uma alteração no aparelho auditivo, uma alteração no sistema nervoso central em alguma parte que coordene ou controle alguma função relacionada à comunicação. É o caso, por exemplo, uma pessoa portadora de uma lesão no giro frontal médio, na área de Broca, por exemplo, essa pessoa teria dificuldade de articular a fala. E isso poderia produzir ruídos, ou seja, uma dificuldade de compreensão daquilo que está sendo apresentado pela pessoa portadora da afasia motora ou afasia de Broca. Os ruídos psicológicos, eles estão relacionados tanto à percepção quanto ao estado de humor da pessoa. Na nossa aula, há cerca de 2 semanas, sobre o papel da percepção, lá na Introdução à Psicologia, eu dizia a vocês que a percepção é a interpretação das sensações. Portanto, a percepção sempre é um processo subjetivo, sempre é um processo mediado por uma interpretação que o percebedor fará acerca daquele aspecto do mundo, aquela informação que está sendo apresentada a essa pessoa ou está sendo captada pelos seus órgãos receptores, não é? Isso eu expliquei bastante para vocês na nossa aula presencial. Então, a percepção ela vai afetar a forma como uma pessoa vai receber uma informação. E isso pode gerar um mal-entendido
ou seja, um ruído psicológico. Nós aprendemos naquela aula que eu havia ministrado a vocês que a nossa percepção é fortemente influenciada pelas nossas atitudes, pelo estado do percebedor, pelas próprias características da informação ou do estímulo que está sendo percebido. E eu gostaria de enfatizar agora o tipo de ruído de comunicação mais importante, que deve ser mais observado para que ele possa ser minimizado na interação clínica, que é justamente o ruído semântico, ou seja, um mal entendido no processo comunicacional resultante do não entendimento ou da não compreensão de uma palavra, do sentido de uma frase, do contexto que o código linguístico busca representar através da fala, seja da fonte, seja de alguma outra forma de transmissão de comunicação. No nosso caso em particular, seria na forma como o psicólogo vai realizar as suas perguntas e na forma como ele vai buscar compreender aquilo que o paciente responde a ele. Sendo que do lado do paciente, o ruído semântico pode ocorrer por uma dificuldade justamente de compreender exatamente o sentido que o psicólogo quis dar na pergunta que ele fez e, em alguns momentos, no entendimento que o paciente vai ter de alguma pontuação ou de alguma fala do psicólogo. Portanto, meus caros, o que é fundamental vocês terem em mente é que vocês jamais compreenderão o real significado da fala de um paciente se vocês não buscarem utilizar uma técnica fundamental na entrevista clínica, que é o esclarecimento. Se em uma entrevista clínica você pergunta a um paciente como ele se sente e ele lhe responde que ele se sente triste, não tenha a ilusão de que você compreendeu o que ele está te dizendo. Você não sabe o que significa esse código linguístico, essa palavra, esse termo no idioma português que o paciente está utilizando para rotular um conjunto de sentimentos, pensamentos, ações e não ações. Portanto, você deve buscar esclarecer. E como é essa técnica básica do esclarecimento? Você deve transformar o rótulo linguístico que o paciente utilizou para descrever, para representar o conjunto de emoções, o conjunto de pensamentos e o conjunto de ações e até mesmo de não ações, em termos compreensíveis, em termos justamente desse conjunto de pensamentos, sentimentos e ações. Então, você vai, durante o esclarecimento, perguntar para o paciente: bom, você está me dizendo que está se sentindo triste. Você pode me dar um exemplo do que você tem feito nesses últimos dias que você está se sentindo triste? A pessoa vai te dizer: você pode me dar um exemplo daquilo que você parou de fazer nesses últimos tempos que você disse que está se sentindo triste? Aí a pessoa vai te dizer aquilo que ela parou de fazer durante esse período. Você vai perguntar: que tipo de pensamentos você tem tido nesse período? Você pode me dar alguns exemplos? Como você está experimentando as suas emoções? Conta para mim como é que é a expressão dessa emoção. Seu coração dispara? Você sente um aperto no peito? Conta para mim. Ou seja, você vai pedir um esclarecimento sobre pensamentos, sentimentos e ações ou não ações. Esse é o seu trabalho fundamental durante a anamnese ou entrevista clínica. O tempo todo você tem que traduzir o rótulo linguístico em termos concretos de pensamentos, sentimentos, ações e não ações. Assim que for possível, eu prosseguirei com esse conteúdo que seria o da nossa aula presencial de hoje, mas que eu não pude estar com vocês devido a problemas de saúde familiares. Aguardem pelos próximos vídeos sobre o nosso conteúdo. Boas atividades, bom retorno a todos.